Bem-vindos ao episódio de hoje do Podlight, que está sendo transmitido ao vivo pelo Instagram. Esse episódio é especialmente relevante para pais, educadores e todos que estão envolvidos com crianças e adolescentes no dia a dia. E você pode participar ao vivo, enviando suas perguntas e interagindo conosco ao longo da transmissão. O Bruno está aqui nos auxiliando para isso. O assunto hoje é sobre desenvolvimento infantil. Eu estou aqui com duas especialistas incríveis. Uma médica psiquiatra infantil, doutora Ana Cecília Roldan, e uma especialista em análise do comportamento e mestre em distúrbios do desenvolvimento, Tatiana Landini. Vem comigo aprender como identificar os sinais de alerta, estratégias de tratamento e o papel da personalização de medicamentos para um tratamento assertivo e individualizado. Então, compartilhe essa live com todos que possam se beneficiar dessas informações e juntos podemos espalhar conhecimento e contribuir para o desenvolvimento saudável de muitas crianças. Aproveito primeiramente para agradecer à Farmácia Farmashop por apoiar essa iniciativa e tornar esse conteúdo possível, nosso patrocinador. Meninas, muito obrigada por aceitarem o convite, um prazer recebê-las. Doutora, começa se apresentando um pouquinho. Como você chegou, né, a escolher a psiquiatria e por quê? Depois a Tati se apresenta também. Boa noite. Eu digo que eu não escolhi a psiquiatria me escolheu. Né? Desde que eu era pequena, eu queria fazer psiquiatria. Eu até brinco que eu entrei na medicina e tolerei a medicina para conseguir chegar na psiquiatria. Então, é uma grande honra, uma grande alegria vivenciar todos os dias a psiquiatria na minha vida. Eu digo que os pacientes, eles abrem as portas do arcabouço mental para nos permitir entrar. Isso é uma grande honra. Nossa. E hoje eu tenho, além, né, desse caminhar aí com os adultos, eu também tenho a especialização em infância e adolescência. E eu digo que é um mundo mágico, que eu entro todos os dias. E tão necessário, né? Um mundo que precisa ser cada vez mais investigado e acolhido, né? Com certeza. E você, Tati, como que escolheu esse caminho? Eu sempre trabalhei com crianças e também é minha paixão, né? Quando eu montei o CEDIA, quando eu trouxe tudo isso para Arapongas, a nossa ideia sempre foi acolher tudo que era relacionado a desenvolvimento da infância, da adolescência e que a gente pudesse, dentro de um lugar, trazer tudo que fosse terapia relacionada à infância e que a gente pudesse trazer tratamento de qualidade para todas as nossas crianças, né? Então, é uma paixão. Quando a gente abre as portas do CEDIA e que a gente consegue receber essas crianças e ver a evolução de cada um, é quando a gente reforça o nosso trabalho todos os dias. Então, isso para mim é muito importante. E é um campo que hoje é muito mais explorado. Muito. Né? A gente não ouvia, por exemplo, falar de psiquiatra infantil. Era muito distante, né? Era uma realidade que agora a gente está vendo, não sei se por conta até da ansiedade que os pais estão vivendo e transmite isso para os filhos, né? Doutora, quais são os transtornos psiquiátricos mais comuns que levam os pais a se preocuparem? E como a gente pode reconhecer esses transtornos? Transtorno. É interessante falar de transtorno na infância e adolescência, né? Quando a gente fala de saúde mental. Sim. E assim, como a gente disse, até pouco tempo atrás, isso não era nem considerado. Não. Né? Falar que criança e adolescente sofria em termos emocionais e mentais era um absurdo. E hoje em dia a gente sabe que a gente tem transtornos importantes, tem aí prevalências que variam muito ao longo aí das várias regiões do mundo, mas 15% mais ou menos de crianças ao longo do mundo e adolescentes sofrem de transtornos mentais e é subdiagnosticado porque a gente tem aí uma ausência de procura justamente porque os pais não sabem distinguir entre uma infância e uma adolescência normais e uma infância e uma adolescência que estão demonstrando aí sofrimento importante. E eu digo que o olhar cuidadoso e personalizado mesmo dos cuidadores é o que faz toda a diferença. Sim. Observar alterações de comportamento, alterações básicas. Uma criança que antes conversava, brincava, acordava disposta ali para o dia a dia e que começa a se isolar, começa a não querer participar dos momentos com a família, não quer ir para a escola, começa a chorar, começa a ter comportamento agressivo, mudança de sono, de apetite.
tudo isso vai indicando que alguma coisa está errada. Essa criança e esse adolescente não necessariamente sabe o que está errado. Tem ali uma dificuldade de se expressar, mas precisa de ser acolhido porque algo está acontecendo. Sim, engraçado que, conforme você foi falando, eu fui lembrando, né? Antigamente, a criança não tinha vez, nem na mesa. Era validada, né? A gente é de uma geração que fica quietinho, que você não sabe de nada. A criança não tinha voz. E hoje a gente dá muita oportunidade, dá muito mais chance da criança se expressar, e a gente tem essa preocupação maior hoje, né? Não sei se por uma falha nossa mesmo, que a gente daí quer ficar suprindo o tempo todo, porque hoje os pais trabalham muito mais, as mães não ficam em casa, né? A maioria trabalha, e a minha mãe não saiu de casa, minha mãe acompanhou, era só meu pai que trabalhava. Então, a gente tinha muito mais a presença de algum familiar o tempo todo junto, né? Vocês acham que essa estrutura, hoje em dia, é o que está fazendo a gente olhar e ver a necessidade de olhar para a criança de uma maneira mais... O que vocês Hoje acham? a gente conhece um pouco mais, né? A gente tem a ciência melhor, a gente consegue ter mais conhecimento para ajudar mais as crianças, né? Algumas informações chegam mais para nós, né, doutora? Um bom indicativo, quando a doutora estava falando que a gente pode pegar sobre essa fala, é que dentro do contexto escolar, ele acaba sendo um bom marcador de saúde mental para as crianças, né? Então, por ali, a gente tem bons indicativos que a gente consegue ali mensurar que alguma coisa pode não estar legal, né? Então, a escola hoje consegue fazer essa ponte com os pais e sinalizar algumas situações, alguns comportamentos que podem também estar variando, né? Então, às vezes, os pais não conseguem identificar, mas a escola pode sinalizar alguma coisa, né? Então, esse amplo conhecimento que hoje vem estendido e que chega até nós, facilita com que a gente identifique, né? Inclusive, a entrada na escola. Também, hoje acontece é feita mais cedo. com 2 aninhos. Eu fui para a escola, acho que com 6 aninhos. Né? A gente fez o pré e já era o primeiro aninho. E com essa hoje idade muito mais cedo. tão precoce, a gente também já consegue identificar variações no desenvolvimento. Né? Então, você pega a criança ali com 2 aninhos e você já consegue perceber. Opa, tem alguma coisa ali naquela criança que vem variando nesse desenvolvimento que já merece atenção. Mesmo ela sendo tão pequenininha. Tão pequena. E, inclusive, até uma das principais buscas, né, em consultório, assim, pensando nessas demandas que a escola aponta. Então, a escola fala, olha, a gente está percebendo que teu filho está um pouco mais isolado, ele não brinca tanto com as outras crianças, ou ele não interage tanto com os professores, com os cuidadores ali do ambiente escolar. Mostra também, às vezes, um comportamento mais agressivo. Então, a escola pontuou algumas questões. E aí, quando chega em consultório, tem uma demanda mais específica de, por exemplo, um comportamento mais agressivo, mais disruptivo, mais agitado. Ou então, uma dificuldade de atenção, uma linguagem, dificuldade... Exatamente. Então, a gente tem pessoas que olham com mais propriedade, com mais particularidade para essas crianças e que conseguem pontuar, olha, precisa de uma avaliação precoce. E a gente sabe que quanto mais precoce a avaliação e o início da intervenção, melhor o prognóstico, melhor o futuro dessa criança. Sim. Então, quais são esses sinais, né, para a gente elencar, assim, de dificuldade que as crianças normalmente apresentam, que vão levar... os pais ou a escola a buscar essa ajuda profissional? Quais são esses sinais da dificuldade? Nós temos marcadores no desenvolvimento, né, da infância. Então, a gente precisa sempre olhar para todos esses marcadores. A criança precisa desenvolver algumas habilidades dentro de uma idade cronológica. Então, você vai olhar, por exemplo, o brincar dessa criança, se ela vem conseguindo atingir esses marcadores do brincar, de habilidade de imitação, habilidades de linguagem, socialização. Então, se essa criança consegue ali, por exemplo, iniciar uma brincadeira com esses amigos, se ela consegue iniciar uma conversa com esses amigos, se ela consegue fazer amizade, se ela mantém amizade, se quando ela tá brincando ela consegue se manter por um período ali com esses amiguinhos, se ela consegue fazer troca de turno, então eu tô brincando agora a sua vez, a minha vez, como é que ela se comunica com esses amigos, se ela consegue pedir itens, se ela consegue falar algumas palavrinhas dentro da frase, dentro de uma idade que é esperado. Então, tudo isso são marcadores.
Quando isso começa a variar no desenvolvimento motor, no desenvolvimento da fala, isso já é um alerta para nós, né? E aí essa criança já merece atenção. A gente já precisa entender o que pode estar acontecendo, o que esses atrasos podem estar apresentando para que a gente possa fazer alguma coisa por essa criança, né? Esses atrasos, eles podem ir se acumulando. Então, a gente já precisa entrar com intervenção, com estimulação, entender o que pode estar levando esses atrasos para que a gente possa ajudar essa criança. E isso pensando em neurodesenvolvimento assim, primordial. Primordial. E aí, complementando, quando a criança está um pouquinho mais velha, a gente consegue também notar, por exemplo, sintomas básicos de medo. Medo do pai sair de casa, medo de ficar sozinho, às vezes uma autocobrança, um perfeccionismo que não tem base ali naquela vivência do dia a dia, pode estar mostrando sintomas de ansiedade despontando, pode estar demonstrando aí um quadro depressivo querendo se anunciar quando a criança começa a ficar mais isolada, começa a ter mudança ali dos seus hábitos normais, e isso também mostra a necessidade de intervenção. E a escola também é capaz de notar isso, porque no dia a dia os professores, os profissionais ali envolvidos, eles são capazes de identificar que aquela criança está mudando o comportamento e precisa ser avaliada. E dentro de uma escola, às vezes com uma turma com 30 alunos, eu fico me perguntando, será que a professora consegue dar atenção individual, né, para cada aluno? Porque não é só habilidade social, né? Como você relatou assim. Não é só o fato de saber conversar. Às vezes uma dificuldade está passando batido, né? Eu tive uma dificuldade com a minha filha no primeiro aninho e o pediatra olhou bem para mim e falou assim, quantos alunos tem na turma dela? E na época era 30 alunos. Ele falou, ela não vai ficar nessa turma. Eu falei, mas como que eu faço? Ele falou, muda de escola. E eu mudei. No meio do primeiro aninho, eu mudei de escola por conta de para ir para uma turminha menor, que era daí 15 alunos. Uhum. Então, eu acho que é difícil essas turmas grandes, o professor conseguir em pouco tempo, porque a criança fica quanto tempo na escola? É um desafio, né, para a escola, né, para o professor. Porque quando você pega um conjunto de crianças dentro de uma sala de aula e que esse professor precisa trabalhar alguns aspectos individuais dessas crianças, e cada criança tem alguma coisinha ali que você precisa trabalhar com ele, ou você precisa estimular, né? Então, às vezes, você pega uma criança que tem um transtorno do espectro do autismo, que vai ter um currículo individualizado para ser trabalhado dentro de sala de aula. Em contraponto, você vai precisar trabalhar algumas habilidades de um aluno que está passando por um transtorno de ansiedade, o outro que tem um TDAH. Então, você tem várias individualidades que esse professor precisa atingir. E aí é um desafio muito grande para que ele consiga, né? Então, vem uma equipe geralmente de fora, se essa criança tem esse apoio para estar ajudando esse professor, para estar instrumentalizando esse professor, mas não deixa de ser um desafio, né? Não é fácil, a realidade dentro de sala de aula acaba sendo bem desafiadora. Sim. A gente vai interromper aqui que o Bruno já tem uma pergunta ali de ouvinte. É isso aí, boa noite, pessoal. Então, reforçar aí o convite para vocês compartilharem e agradecer a todo mundo que está comentando aí a live, mandando palminha. Então, a dúvida a Amália mandou, vocês não acham que hoje tudo é hiperatividade? Muito legal. Que bom. Amália, acho que tem muito diagnóstico sendo exacerbado por aí, né, doutora? Sim, nossa, demais da conta. E eu tenho certeza que, inclusive, hoje no consultório, eu falei sobre isso justamente porque, ao mesmo tempo em que a gente banalizou um transtorno, quem realmente precisa do acompanhamento, do acolhimento, não tem. Então, a gente está realmente numa realidade, como a Tati comentou no início, em que a gente fala mais sobre isso. É ótimo. As pessoas estão com um olhar mais individualizado e conseguem identificar algumas coisas que realmente precisam ser avaliadas. No entanto, a gente tem que tomar muito cuidado, porque sintomas dentro do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que podem sugerir o transtorno em si não fecham o diagnóstico, né? Sim. A gente tem um contexto, um conjunto imenso de sintomas, de critérios que precisam ser preenchidos. E dentro desse preenchimento, a gente faz um diagnóstico para estabelecer uma linha de tratamento. Então, a pessoa ser hiperativa, que é o que as pessoas chamam de hiperativa, essa maior agitação motora que a gente traduz como hiperatividade, pode indicar uma ansiedade,
pode indicar sim o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, pode indicar um paciente autista que está desregulado naquele momento. Então a gente tem inúmeros nomes que a gente pode dar para aquilo que a gente está falando que é hiperatividade. E ao mesmo tempo, pessoas hoje com TDAH que têm dificuldade de ter todo esse aparato, toda essa orientação, todo esse acolhimento, porque banalizou-se tudo é hiperatividade. Sim. Então tem que ter um equilíbrio muito tênue no início, sim. E o ser humano, ele busca uma razão para tudo, uma justificativa, um culpado. E aí muitas vezes os pais querem logo resolver rapidamente. Uma justificativa, né? E o sintoma isolado, ele não fecha o diagnóstico, né? E hoje a gente também tem muitos diagnósticos errados. Também a gente tem uma questão sobre algumas situações que existem sinais e sintomas que eles podem imitar o diagnóstico. Então, se eu tenho uma criança, por exemplo, com um sono muito irregular, eu vou ter uma criança com muita dificuldade de foco. Sim. Aí chega na escola, essa criança tem esse sono irregular, uma dificuldade de foco muito grande. Ah, mas essa criança é desatenta. Não, então ela tem TDAH. E só desatenção também não fecha diagnóstico. Exatamente. Eu preciso do conjunto de critérios, né? E aí eu só tenho uma criança que precisa regular um sono. Se eu tenho uma criança também que fica muito tempo em telas, eu também vou ter uma dificuldade de foco. Muito estimulada. Isso, e aí eu também vou imitar esses sintomas de TDAH. Então, o diagnóstico, gente, ele é complexo. Não é um diagnóstico fácil de se fazer. E às vezes essa banalização de informações traz pra gente uma interpretação de que acaba sendo um diagnóstico muito simples, né? Sim. Então, você é agitado e você é desatento, opa, eu tenho TDAH. Então, meu filho tem, ele não consegue prestar atenção na escola, mas eu preciso ver todo o contexto dessa criança, eu preciso analisar o conjunto de sintomas, né? Eu preciso verificar ali quanto tempo esses sintomas estão presentes, o impacto desses sintomas na vida dessa criança, e aí sim a gente vai verificar se realmente esses sintomas são compatíveis com o quadro. É muito mais profundo. É muito isso, mais né? profundo, E essa questão de culpabilizar é importante, porque às vezes a família tem uma necessidade de estabelecer um diagnóstico, entendendo que o tratamento medicamentoso ou psicoterápico vai resolver a vida daquela criança ou daquele adolescente. E esquece que a base do tratamento está realmente na própria família. Sim. Mudar uma rotina da família, mudar uma estrutura familiar para dar sustentação a esse tratamento que é multidisciplinar e começa no contexto familiar. Muito importante falar isso, porque as famílias, às vezes, por estarem com um medicamento, já acha que não, sim, já está medicado. Já está resolvido. E os sinais e sintomas do quadro, eles podem ser nulos ou severos, dependendo do contexto que a criança está inserida. Então, se eu tiver uma família que não colabora, essa criança também vai ter sinais muito mais fortes. Então, é isso que a doutora trouxe para nós, é muito importante. O contexto, ele vai fazer com que esses sinais e sintomas, eles sejam melhores para essa criança ou mais severos. Então, essa família, ela entra ali também no tratamento. Não é só a criança. Então, não é só eu dar o medicamento e não é só eu também levar para terapia. Não vai funcionar. É todo mundo. Exatamente. A influência da família, dos comportamentos da família, ele vai direto nos comportamentos da criança também. Sim. A gente não ouvia falar também de ansiedade e depressão nas crianças, como tem acontecido hoje. Inclusive, suicídio. Sim. De crianças de 8 anos, 9 anos, né? Sim. Como a gente consegue diferenciar um comportamento normal da infância dos sinais de ansiedade e depressão que precisam ter uma atenção maior? Nossa, e quão grave é isso, né? O quanto que a gente precisa falar sobre isso, porque é extremamente importante. Hoje em dia a gente vê, e a pandemia deixou isso muito mais claro do que antes, que a depressão, ela é extremamente grave na infância e na adolescência, inclusive é causa de morte importante, segunda causa de morte nessa faixa etária. Então é extremamente importante e grave, e a família às vezes se confunde, às vezes minimizando o sintoma, falando, só tá triste porque a amiguinha foi embora, só tá triste porque a cachorrinha morreu. Exatamente. Então, realmente, esse limiar, ele é muito tênue, mas ele existe. E a primeira coisa que eu falo com os pais é quão intenso isso está e há quanto tempo.
a intensidade do sintoma e a duração desse sintoma é extremamente importante. A gente também tem o núcleo desse sofrimento. Uma criança que, por exemplo, está triste com uma amiguinha que saiu, que foi embora da cidade, ela fala sobre isso, ela fala que ela está triste, que ela está com saudade. Uma criança que está deprimida, ela traz outros aspectos dessa tristeza, desse sofrimento. Ela consegue, inclusive, exprimir, a depender da idade, que ela não se sente encaixada naquele mundo, que ela é muito pequena, que ela não vale nada. Escutei uma criança de 6 anos falando isso. Eu não valho a pena. Eu não valho a pena. Olha só. Então, a gente consegue identificar quando esse sintoma ele é grave o suficiente, quando ele tem, inclusive, uma duração, aquela tristeza que não passa, aquela criança que só se isola. Sintomas físicos, gente. Dor de cabeça que ninguém acha causa, dor de barriga que vai no médico, vai em 50 médicos e ninguém descobre o que está acontecendo. A criança, ela tende a ter muitos sintomas físicos, porque às vezes ela não coloca em palavras, mas ela coloca por meio dos sintomas físicos. Dói a barriga, dói a cabeça. Dói o olhinho. Então, é essa criança que está pedindo ajuda. Então, são sintomas que os pais podem identificar e que ajudam a direcionar esse tratamento o mais precoce possível. E aí, tem que ser uma consulta em conjunto, porque até que ponto que uma fala de uma criança dessa de 6 anos é da criança e até que ponto ela pegou isso de uma mãe que está em sofrimento ou de um pai que está em sofrimento? Fundamental. Né? Como lidar com isso? Nossa, essa consulta não tem como realmente ser isolada. Ela precisa, e eu digo mais. Eu digo que além de falar com cuidadores e com a criança ou com o adolescente, é preciso falar com outras pessoas que estão diretamente envolvidas no ambiente daquela família. Então, eu costumo falar, o avô passa a maior parte do tempo, traz o avô. Vamos conversar com o avô. Está na escola? Vou ligar para a escola, deixa eu entender como essa criança está. É importante, como a Tati comentou, entender essa criança nos vários contextos para que a gente consiga filtrar. Vem da criança ou vem do contexto em que ela está? Eu costumo dizer que quem vem em consulta é o sintoma da família. Existe uma família em sofrimento pelo sofrimento da criança ou por um sofrimento primário da própria família. E aí é nosso dever distinguir isso para oferecer o acompanhamento, a terapêutica necessária não só para essa criança, mas também para essa família que está em sofrimento. Então, realmente, é em conjunto. E eu digo que uma psiquiatria que realmente quer entregar a saúde mental integral, como um todo, ela vai além das 4 paredes do consultório. Sim. Ela tem que ir na escola, entender a dinâmica, ela tem que ir nos contextos que essa criança está presente, ela tem que conversar com os psicólogos, com os múltiplos terapeutas dessa criança, para entender, em essência, aonde está o sofrimento, para ser o mais assertivo possível. E existe muito preconceito, né? Quando a gente fala psiquiatria, ainda existe um preconceito. Às vezes o pai, a mãe, prefere levar num neurologista, porque um neuro é ok, né? É um nome tranquilo, fica um pouquinho né? mais fácil. Fica mais... do que num psiquiatra, né? E qual que seria, assim, a diferença da sua especialidade, no caso, para desmistificar isso e para deixar mais leve? Sim, eu costumo até brincar quando tem o primeiro atendimento. Eu chamo todo mundo, gente, vamos entrar na sala, entendam o que é esse consultório. E é um ambiente que eu deixo bastante brinquedo, eu deixo um ambiente com uma luz bem suave, justamente para começar a tirar esse medo. Porque da própria sala de espera a gente já percebe que tem uma expectativa muito grande. Porque o psiquiatra foi tido por muito tempo como médico de loucos. E eu digo que hoje a psiquiatria cada vez mais se reforça como uma especialidade que busca saúde. Sim. Saúde mental, saúde emocional, equilíbrio. E eu até brinco com algumas crianças mais novas, que a gente ali, naquele momento, a gente quer colocar as pecinhas do quebra-cabeça no lugar de novo. Então, o quebra-cabeça precisa estar todo encaixado para ficar bonito, para a gente admirar, para a gente conseguir entender o que ele quer dizer. E aquela sala, aquele ambiente é para isso. Então, eu falo que a psiquiatria hoje, da infância e da adolescência, ela serve para isso. O médico psiquiatra, ele serve para entender o que há de sofrimento e para ajudar a trazer o reequilíbrio. Nada mais do que isso. E outra, profissionais que hoje buscam, inclusive, diminuir a medicalização e
romper as barreiras do consultório e fazer um tratamento multidisciplinar são aqueles que realmente querem uma psiquiatria humanizada integral. Sim, que é o que vocês já fazem, né? Sim. Vai primeiro no psiquiatra e você encaminha, no caso, para Tati, ou é o contrário, Tati? Geralmente é o contrário, né? Você que encaminha. É legal esse assunto, porque o buscar ajuda para algumas famílias já é desafiador. Então, geralmente, os pais começam a perceber alguma variação, né? Ou vem da escola, então a escola busca ali, pede alguma coisa, então a criança vem encaminhada. E aí, para chegar também até a clínica, já tem uma resistência de algumas famílias. Então, a gente já vai desconstruindo esse pensamento, né? E aí, a criança chega, a gente vai trabalhando quando a gente precisa. Faz todo o processo e, às vezes, a gente também precisa encaminhar. Vem outra barreira a ser rompida. Então, a gente precisa conversar com essa família, entender ali, passar para eles o porquê que agora também vamos precisar associar um outro profissional, o que esse profissional pode contribuir até que essa família busque também, aceite. Então, é todo um passinho de cada vez, né? Porque se buscar ajuda pode ser também uma etapa desafiadora, né? Então, os pais, eu falo que os pais, eles têm, às vezes, essa dificuldade de lidar com essa frustração. Então, por que o meu filho não está acompanhando, por exemplo, na escola? Sim. Por que ele não está atingindo, ele não está falando, não está se socializando? O que está acontecendo? Então, até que eles consigam entender, a gente precisa ter ferramentas também para trabalhar com essa família. Sim. Porque o tempo é muito precioso. Sim. Então, a infância a gente não pode deixar perder. Com então, certeza. quanto mais vai passando, mais essa criança vai deixando de receber esses estímulos e mais esse cérebro vai perdendo o tempo que a gente precisaria estar estimulando, né? E essa criança vai acumulando alguns atrasos. Então, a gente precisa correr com essa família. Atrasos, traumas, né? Dificuldade. E engraçado assim, o que você falou é exatamente uma frustração para a família. Porque a gente, como a Leila, quando entrevistei aqui, a Leila Donária, relatou, a gente idealiza um filho, a gente idealiza uma família. Claro. Né? E você quer que, nossa, seja o melhor aluno, que se destaque em qualidades. E aí, quando a gente se depara com um professor falando assim, olha, eu acho que é interessante você procurar uma consulta ou com o psiquiatra, ou com... Você fala, epa, difícil. Parece que é um problema seu, assim, tipo... Te invalida, uma incapacidade. Né? Uma incapacidade. Onde que foi que eu falei? Esperando, né? Você fala, não, deixa eu esperar um pouquinho, então. Vamos ver o que vai acontecer. E essa criança que fica ali, ela fica em sofrimento. Sim. Então, você pensa, a criança está na escola, por exemplo, e ela está com uma dificuldade de leitura ou com uma dificuldade de atenção e ela não vai conseguindo cumprir algumas metas, né? Dentro da sala de aula. Ela fica em sofrimento, porque ela não consegue expor. Sim. Então, os amiguinhos começam a ler e ela não consegue ler. Então, quando ela tem uma atividade de leitura, ela não consegue cumprir aquela atividade. E ela não consegue expor, olha, para mim tá difícil. Para ela fica mais abstrato, né? E aí essa criança vai entrando em sofrimento, ela vai experimentando ali algumas frustrações e cabe a essa família conseguir ajudar. E às vezes esse sofrimento não é só tristeza, às vezes é agressividade. E isso, ele vai às se vezes manifestando de várias formas, exatamente. E imagina para a criança estar naquele contexto, né? Todos os dias ela é submetida a algumas tarefas que ela não consegue cumprir. Sim. Então cabe aos pais parar um pouquinho e falar, opa, como é que eu ajudo esse filho agora? Esse filho tá precisando do meu olhar, né? Manda pergunta, Bruno. Então, teve duas interações aqui que acho que vai fazer sentido eu ler, que a Amabile mandou. Qual a importância do diagnóstico da criança para a família como um todo? E uma outra pergunta, o que fazer quando uma família recebe o diagnóstico contraditório à realidade da criança quando não é condizente às características reais dessa criança? Então, são duas interações ali para eu não interromper duas vezes e vocês já responderem. Que já fala sobre a família, né? O que será que ela quis dizer com esse diagnóstico diferente? Será que o médico deu um diagnóstico diferente do que ela é em casa? Será que é essa a realidade? Acho que pode ser algumas dúvidas, né? Pode Às ser vezes, isso, né? Ela é psicóloga. Talvez
Eu acho que esse contraditório é assim, o médico faz um diagnóstico, na verdade a criança é completamente diferente em casa do que ela está demonstrando ali no consultório. E caso seja isso, e a Amabile pode repetir a pergunta caso a gente não responda da forma que ela perguntou, vai aquela questão da gente investigar além das quatro paredes, né? A gente faz uma escuta ativa da criança, dos pais, de cuidadores, entra em contato com a escola, com outros profissionais. Inclusive, eu tenho muito hábito realmente de conversar com os psicólogos e psicoterapeutas dos pacientes, justamente para entender outro contexto, um outro olhar. De um outro colega, inclusive. Sim. Né? Um olhar que complemente, que eu possa trocar ideias para entender realmente a realidade que aquela criança vive, não aquilo que ela demonstra no consultório. Né? Então, se foi essa pergunta, eu acho que é dentro desse contexto de avaliar em diferentes situações com diferentes pessoas. Né? E a questão do diagnóstico para a família, isso é algo bem impactante, né? Eu digo que a família ela é envolvida diretamente no diagnóstico de qualquer transtorno mental na infância e na adolescência, porque é o principal universo no qual essa criança e esse adolescente está inserido. Sim. Então, a família pode ter mudança de rotina, a família pode gerar essa culpabilização que eu fiz ou deixei de fazer. Então, eu falo que a gente precisa acolher a família também. Sim. Orientar a psicoeducação é fundamental. O que é esse transtorno? O que ele impacta? De onde ele vem? Por que ele está aqui? Inclusive, algumas famílias precisam de um acompanhamento psicoterápico, com psicólogo mesmo, para fazer uma orientação e um acolhimento, para que essa criança não seja pivô de sentimento de culpa ou de sentimento de raiva. Pelo contrário, que ela tenha o acolhimento necessário. Então, é importante olhar para essa família. Porque às vezes a mãe não aceita um diagnóstico e aí ela não quer tratar, né? Acha que o profissional ali, falou bobagem. E às vezes a mãe sabota o tratamento, né? Se ela não tiver resolvida também com isso, ela acaba sabotando o tratamento do filho. Então a gente precisa pensar como é que é a chegada do diagnóstico para essa família. Então, o profissional que vai cuidar dessa criança, ele também precisa ter esse olhar para entender como é que eu vou trabalhar com essa família. O que essa família precisa pós-diagnóstico. Como que a gente vai desenhar ali uma intervenção que caiba à criança no contexto da família que ela está inserida. Porque, mais uma vez, lembrando isso que você acabou de falar anteriormente, sobre o tempo. Exatamente. E aí a mãe não aceita um diagnóstico, ali às vezes se culpa e não quer mexer naquilo e fica jogando para frente o problema. Sim. E é difícil, gente, não é fácil, né? Cada família vai ter uma interpretação, cada mãe vai ter um recurso interno para lidar com tudo isso. Então, os profissionais que vão trabalhar vão ter ferramentas também para ir ajudando essas famílias e para ajudar as crianças que estão ali, justamente por essa questão do tempo, né? Então, a criança chegou, a gente precisa cuidar dessa criança e precisa também cuidar desse bem-estar e da qualidade de vida dessa família. A família que está bem, ela reflete na qualidade dessa criança também, né? Então, a família bem é aquela criança que evolui muito no processo terapêutico, né? Que vai bem. Que vai bem, Como que o transtorno de comportamento mais comum que a gente ouve falar, que já até foi citado aqui, o TDAH, ele impacta no aprendizado de uma criança? Na sua prática e na sua vivência? De várias formas, né? O TDAH ele vai impactar na socialização da criança. O grande viés do TDAH ele vai ser nas funções executivas. Então, eu vou ter uma criança que vai ser uma criança que vai ter uma desregulação emocional. Então, eu vou ter uma criança que às vezes é um pouco mais brava em algumas situações. Aquela criança irritada, um pavio curto, sabe? Uma criança que vai ser mais inflexível, uma dificuldade de modificar pensamentos, não sabe esperar, a dificuldade de foco. E dependendo do contexto que essa criança vai estar inserida, essas manifestações comportamentais vão ser de uma forma, uma intensidade diferente. No aprendizado em si, o TDAH ele vai se manifestar em algumas crianças, mas não em todas, né? Então, essas crianças vão precisar de algumas estimulações cognitivas, estimulações comportamentais. A base do TDAH ela é comportamental. E aí, a gente, com essas estimulações, começa a ajudar todas essas crianças para que esse quadro ele minimize o impacto na vida delas, né? O que seria, assim, essa estimulação? Me dá um exemplo.
A gente vai trabalhar muito com essa base de funções executivas. Então, nós vamos pegar todos os desafios que essas crianças enfrentam e a gente vai começar a trabalhar comportamentos que são mais compatíveis, por exemplo, no contexto escolar, no contexto da casa. Então, é uma criança muito agitada, digamos assim, né? Uma criança que tem ali um pouquinho de hiperatividade. Então, nós vamos ensinar para ela comportamentos mais compatíveis com o comportamento do repertório escolar. Como é que ela consegue sentar por mais tempo, esperar um pouquinho mais nesse contexto para que essa agitação diminua, né? Como é que ela pode ter comportamentos mais compatíveis ali com as habilidades sociais no dia a dia, porque às vezes é aquela criança um pouco mais impulsiva, sabe? Então tá brincando com os amiguinhos, é aquela criança que às vezes faz uma piadinha numa hora inadequada, sabe? Fala o que não deve. Fala o que não deve, a hora que viu já foi, né? Por causa da impulsividade. Por causa da impulsividade, exatamente. Então, às vezes, aquela criança que faz algumas coisas mais indesejadas. Então, a gente vai ensinar aquela criança a analisar consequências de algumas atitudes, né? Então, trabalhar com alguns modelos de intervenção que vai também na escola. Então, a gente vai precisar colocar ali psicoeducação. Professores precisam aprender como é que a gente maneja comportamentos para a criança, porque o professor também precisa trabalhar com ele em contexto escolar. Então, não é só a criança que precisa aprender, o contexto precisa fornecer também para que ele consiga ser mais compatível com as habilidades que a criança precisa desenvolver. Os pais precisam receber orientação parental. Então, dentro do TDAH, a gente vai falar de um modelo de intervenção que chama multimodal. Então, são múltiplas intervenções para que essa criança consiga receber comportamentos mais compatíveis e minimizar o impacto do quadro. Porque às vezes a família tá só falando que é mal educado. Criança é mal educada, né? Com preguiça. Não é mal educado, né? Porque é aquela criança impulsiva, aquela criança que não para, né? Então é muito confundido mesmo o quadro. E aí dificulta. Dificulta muito. Né? É aquela criança que parece que não consegue se controlar, né? Em algumas situações que espera que ela fique sentada, ela não consegue ficar sentada. Sim. E aí começa a receber estigma, né? Exatamente. Os rótulos. Os rótulos, E aí vira uma bola de neve, porque ao invés de ajudar ou melhorar, você é desatento, eu sou mesmo. E aí o negócio só piora. E aquilo que a gente fala muitas vezes vai se tornando uma verdade, né? Então você vai rotulando aquela criança, você é preguiçoso, você é isso, você é aquilo vai se tornando uma verdade. Sim. E quando se torna necessário introduzir medicação? Olha, a intensidade dos sintomas e o quanto que impacta na funcionalidade do paciente determina a necessidade da medicação. É claro que, como a psiquiatria tem vários transtornos, alguns a gente comenta que é preciso a medicação e ponto, mas quando a gente fala, principalmente da infância e da adolescência, transtornos de neurodesenvolvimento, quando a gente fala de ansiedade e depressão na infância e adolescência, a gente tem que ter uma avaliação bem aprofundada para não colocar a medicação quando não é necessário. Então, eu falo que é primordial fazer esse estudo do contexto como um todo da criança e desse adolescente, entender quais as terapias que ele necessita, introduzi-lo nessas terapias e, vendo se ele vem tendo uma resposta adequada à terapia, aí sim a gente dialoga. Precisa de remédio ou não? Quando tem uma resposta adequada à terapia, a gente não precisa desiniciar a medicação. Quando, no entanto, a gente faz a terapia bem feita, bem dedicada, a família está engajada e a gente não vê uma evolução dessa criança, a gente precisa colocar a medicação, porque atrasar a medicação é a mesma coisa que atrasar a terapia. A gente atrasa a evolução clínica e traz prejuízos importantíssimos para esse indivíduo. Tem também alguns casos em que o quadro já vem muito grave. E aí a gente precisa resgatar, porque a funcionalidade dessa pessoa ela pode estar impactada e trazer realmente prejuízos importantes, né? E é claro, quando a gente tem ali no dia a dia um sofrimento que está muito claro, que a gente precisa resgatar essa criança até para viabilizar a terapia. Eu digo que muitas vezes o remédio, ele abre portas para que a terapia seja feita, porque às vezes a criança está tão envolta no seu próprio sofrimento que ela não consegue nem se abrir para o processo terapêutico. Aí é necessário. E às vezes a gente tem um acúmulo de prejuízos muito grande, né? Então, quando a criança chega, às vezes tardia, ela já chega procurando, buscando. Então, eu tenho uma criança que
tem muitas dificuldades de aprendizado, muita dificuldade de socialização, uma ansiedade muito grande. Quando ela vai buscar a terapia, a gente tem um acúmulo tão importante de dificuldades, déficits, que só a terapia naquele momento, o sofrimento é tão importante que não vai resolver. Não consegue. Não consegue. Então a gente precisa entrar com processo medicamentoso, processo terapêutico, família, escola, todo mundo para que a gente consiga ali trabalhar com aquela criança. Né? Lembrando que o remédio nunca entra sozinho. Nunca entra sozinho. E isso é uma coisa que tem que ser muito reforçada. A medicação é um dos instrumentos necessários nesse processo terapêutico dessa criança, desse adolescente. Entende-se, né, que terapia é igual... O tratamento é igual a remédio. Não. Tratamento é um contexto absolutamente complexo que envolve vários profissionais. E essa é a grande diferença entre simplesmente tratar sintoma e deixar a criança sem a presença daquilo que faz sofrer, do que realmente colocá-la num bem-estar integral, dar qualidade de vida para essa criança. Existe uma diferença muito grande. E que é muito difícil para a família, porque a gente vive correndo, tá todo mundo com pressa, muitas vezes come fora de casa, né? Pega aquilo que é mais fácil, mais rápido, mais prático para dar para a criança, e muitas vezes a criança não está nem recebendo os nutrientes necessários para a produção ali dos neurotransmissores, da dopamina, que é o mais envolvido no TDAH, e o estilo de vida de computador, vai para a escola, volta, fica ou no computador, ou no joguinho, no tablet, na televisão, enfim. E não tem uma atividade física, não tem nada para... É muito importante também. Né? Então, eu entendo que o que você está dizendo, além das terapias em que a gente precisa lançar mão, todo esse estilo de vida Sim. da criança precisa ser alterado. E da família. Da criança e da família. Né? A criança está inserida numa rotina da família. Então, porque a gente é exemplo. Sim. E eu penso assim, se eu tenho o diagnóstico, no caso, né? Eu recebi esse diagnóstico de TDAH do meu filho e eu falei para o meu marido assim, me deixa tentar outras maneiras antes do remédio. E aí ele falou assim, mas precisa. Eu falei, tá, me deixa primeiro tentar. Então aumentamos a atividade física, aumentei, né, a suplementação daquilo que é importante ali, dos nutrientes, porque eu falo muito isso pro meu marido. O cérebro tá se alimentando do quê? Não pode ser de bolacha, de hambúrguer, né? Porque isso não não tem nutriente. Então eu fiz todas as alterações. Ainda precisa do medicamento. Então aí a gente ajusta, uma somatória, né, a medicação. E aí, só que dá trabalho, porque eu como mãe, eu mudei muitas coisas da minha vida para eu poder ajudar meu filho. E aí tem a irmã que fica brava comigo, você dá razão para ele. Eu falo assim, tem um pouquinho de paciência, porque eu tô tendo que lidar com essa paciência, porque a gente quer tudo para ontem. Né? A gente como mãe, a gente também quer resolver a vida do filho ontem. E eu tô nesse processo já tem 1 ano. Sim, e veja como a rotina de vocês mudou. Então. Mas porque você se interessou em olhar diferente. Sim. E em se engajar nesse tratamento. Em todo esse acompanhamento que seu filho estava necessitando. E isso, nossa, é um diferencial. E é tudo isso. Um tesouro. Aí você leva no nutricionista, você procura, né? Conversa na escola, conversa com o médico. E é isso que precisa, né? Esse conjunto da obra, né? A terapia, ela também não vai surtir efeito com 1 mês. Sim. Ela é demorado. É um processo. É um processo, exatamente. Então, a gente precisa de um tempo, precisa do engajamento da família, precisa do engajamento da escola. Então, é um conjunto. Se todo mundo entrar nesse contexto para ajudar essa criança, a gente tem uma melhora significativa, né? E nós, como pais, a gente tem que tomar propriedade da vida do seu filho, do que a gente está fazendo por ele. Exatamente. Porque eu vejo mães, até de amiguinhos, assim, que falam assim, ele não faz isso. Ou, ele não toma. Tipo, não faz... Mas como assim? Né? Porque é uma criança, o adulto sou eu. É eu que tenho que colocar as regras, a rotina, os limites. Sim.
Então, é trabalhoso para mim, Sim. certo? Mas é valoroso Mas e é muda a valoroso. vida, traz qualidade. Quando você fala de estilo de vida, eu falo de uma coisa boba e tão importante. Hobbies saudáveis. O que essa criança faz além da tela do celular? Porque hoje estar em uma tela é artigo de luxo. Então, eu já escutei várias pessoas, ai, que lindo, quase não tem 3 anos e Já com sabe tablet. mexer. Aham. Gente, o que é isso? Que dó. Eu Atividades tenho de dó. qualidade. E quem que vai apresentar essas atividades de qualidade fora da tela para essa criança? Não é ela espontaneamente. Quem que apresentou a tela? E quem que vai retirar e demonstrar E essa qualidade? retirada hoje está difícil, porque Sim. você não acha mais atividades que concorrem com o prazer que a tela oferece para as crianças. E é Eu gravíssimo. tive que E comprar é uma bicicleta. gravíssimo. Comprei uma bicicleta pro meu Exatamente, filho. O Bruno tem uma pergunta. Manda, Bruno. Na verdade, é sobre isso mesmo. A Andréia mandou. A criança com hiperatividade melhora com a rotina? Ela perguntou. Melhora muito com a rotina. Na verdade, ela precisa de rotina. rotina. Eu acredito também. Eu acho que, até porque a hiperatividade, além dessa impulsividade, desorganização, a criança não tem noção de ordem. Ela precisa E aí da ela previsibilidade, precisa- né? O isso. cérebro precisa dessa previsibilidade, ele se organiza melhor, né? E aí essa criança que ela é mais desatenta, mais hiperativa, ela tem uma desordem mental. Então, o adulto precisa começar a ensinar ela como ela se organiza no dia a dia, né? Ela é aquela criança que ela olha e ela não sabe por onde ela começa, ela não consegue ter uma organização de tempo, gestão de tempo. Para criança TDAH é algo muito difícil. Então, às vezes você pergunta, você tá 10 minutinhos com a criança ali, você pergunta quanto tempo você tá aqui? Ela fala assim, meia hora, 1 hora. Ela não consegue ter muitas noção. noções. Porque para ela é difícil mesmo gerenciar tempo, sabe? Então, a gente precisa começar a ensinar. E a rotina é um passo fundamental. Igual você falou do sono lá atrás, que a criança... Eu já... Amigas que falavam assim, ai, não dorme. Nossa, eu vou dormir 1h da manhã Tá lá e meu ainda. filho dorme junto comigo. Eu falo, gente, mas é sobre isso. A rotina, quem que impõe? Quem é que vai Exatamente. organizar Eu na casa, sou né? adulto que tenho que falar, É. não, vai dormir às 9. Então, eu vou deitar com meu filho às 9. Mas Depois sabe eu o que é levanto e vou legal? fazer outra Sim. coisa, depois que dormir, né? Mas o que é importante a gente pensar é que muitas vezes a gente quer falar aquilo para os filhos, a gente quer que o filho faça, mas a gente não quer fazer para que ele faça igual. Mas ele e a quer família, na verdade, os membros familiares influenciam o comportamento um dos outros, então a gente precisa fazer para que a criança repita aquele modelo. A criança espelha, né? Exatamente. Você falou do exemplo. Do exemplo, então isso é muito real, né? Então não basta falar, a gente precisa fazer para que eles possam ver e aí eles vão construindo os comportamentos baseado no que eles veem, em como a gente está fazendo dentro de casa. Então não basta falar, 10 horas para cama, e aí você tá lá com a casa toda agitada ainda. E entra questões de higiene do sono, Sim. que também é muito importante para que o cérebro vá se desligando, né? Mas a gente precisa também fazer, não só falar. Sim. né? Manda, Bruno, mais pergunta. Essa pergunta bem interessante a Dani mandou. Se a criança toma medicação, ela obrigatoriamente tem que fazer terapia? E se não fizer terapia, não vai ter o efeito esperado? Excelente pergunta. Eu digo que não existe uma resposta que se compara à medicação com terapia. É estratosférica a diferença. A gente tem uma maior resposta, a gente tem uma potencialização do efeito, a gente tem inclusive menos efeito colateral. Então a gente tem sim uma resposta muito distinta quando a gente associa a terapia com a medicação. Sim. E o tempo de resposta ele é muito diferente. Eu falo que a terapia ela serve como um motor, o fluido, o óleo, a gasolina, para que a medicação tenha o seu efeito realmente necessário e muda realmente a realidade dessa criança. É somado, né? O efeito Sim. positivo, né? Sim, então é fundamental. Eu digo assim, até brinco com os meus pacientes que, olha, terapia, a gente precisa falar sobre isso porque ela é um processo que faz parte do seu tratamento.
Então, eu não vou te dar um tratamento completo, eu não vou estar sendo justa com você se a gente não conseguir se engajar num processo terapêutico de qualidade. Eu preciso que você se engaje. E eu falo isso, eu converso com isso com as crianças e com os adolescentes, para eles entenderem também. E é importante trazer isso, porque às vezes os pais, eles acham que as crianças e adolescentes são passivos no tratamento, mas eles são ativos. Sim. Eles estão em sofrimento, eles precisam entender o porquê que eles vão na terapia, porquê que eles tomam medicação, o que eles têm. Eles entendem. Sim. A gente adequa a linguagem, mas eles precisam ser trazidos para esse processo de forma ativa, porque eles entendem e fazem parte e são peças fundamentais. E a medicação, gente, ela não instala comportamento. Né? Ela vai organizar o seu cérebro para que você possa ir lá na terapia e aprender esses comportamentos e novos repertórios. E é lá na terapia que você vai estimular, como exatamente, que você vai ensinar tudo isso. Que às vezes você vai acessar áreas ali do cérebro, né, dando os estímulos que aquela criança não tem no dia a dia, não tem na escola. Exatamente. São atividades bem específicas. É isso que muitas vezes a pessoa não entende. É igual a alguém que quebrou uma perna e acha assim que não precisa fazer fisioterapia. O osso já colou. Sim. Mas você dar os estímulos corretos ali para o seu cérebro, né? Como numa fisioterapia, fazer uma terapia ou uma psicologia acompanhada, enfim. Você está dando estímulos específicos para aquele caso. E essa analogia do osso é muito interessante, porque quando se fratura algum membro e a gente apenas faz, por exemplo, a imobilização, vamos dizer, o tratamento, você tira a dor, para de ter aquilo que incomoda, mas você não retorna a funcionalidade. Isso. E eu digo que saúde mental é ser funcional. Não é só não sofrer, não ter sintoma, é ser funcional e reintegrado no seu dia a dia. Então, aí, às vezes, o medicamento deixa a criança focada. Mas e aí? O que eu faço? O que eu faço com isso? Exatamente. Porque quando eu dei a medicação para o meu filho, eu tive essa experiência, que daí foi a dose completa que eu dei, que o médico tinha passado, e o meu filho ficou como um zumbi. Aquele dia para mim foi assim assustador. Porque ele ficou e ele mesmo falou assim: "Tô estranho". E aí eu falei: "Eu não quero isso". Aí a gente reduziu a dose, então, e aí a gente foi vendo que dava certo. Né? Mas assim, mesmo assim, eu ainda tô dando uma segurada na medicação. Acompanhada, né? Porque aí era a pergunta que eu até ia entrar agora, dos nutrientes e acompanhada de nutricionista, porque pra gente fazer esse aporte para o cérebro conseguir também fazer a atividade dele bem feita, né? Tem algum nutriente essencial que você acha que que você usa, que a criança tem que ter e que a gente não tem na alimentação, não tem disponível na alimentação? Eu digo que não tem disponível, que a gente às vezes não consegue nem colocar eles de forma disponível pela falta de conhecimento. Eu digo assim, e não é só um, são vários. Eu até falo que a gente precisa fazer essa interface. Gente, vitamina D, vitamina B12, ácido fólico, magnésio. Isso tudo, assim, eu digo que é uma sinfonia que precisa estar tocando da forma mais harmônica possível para que a gente consiga ter uma estrutura de um tratamento completo realmente. Extrair a melhor. Exatamente. E é fundamental isso, porque essa alimentação de hoje em dia, como você comentou, a gente tem uma carência muito grande de muitos nutrientes. E o papel de quem colocar isso na mesa dessa criança, né? De quem olhar para isso. Se um pai está comendo alguma coisa que é absolutamente sem nutrição e coloca um prato de alface, de salada para essa criança, qual o estímulo? E é o que você fala, a gente precisa ter os pais como modelo e comportamento. Então, esses nutrientes são fundamentais também. E aí, Tati? E se a gente consegue associar uma alimentação saudável com o exercício físico, melhor ainda. Aí a gente consegue atingir a melhor performance dessa criança. Principalmente se associar o exercício físico antes do horário da escola. Porque aí a gente começa a melhorar o disparo de dopamina no cérebro para essas crianças. Então, as crianças que vão à tarde, que têm mais dificuldade de foco, você melhora regulação de sono, qualidade de sono, alimentação e exercício físico,
a gente melhora muito mais a performance do controle atencional dessas crianças, a agitação motora. Então, você consegue melhorar a qualidade dessas funções executivas que podem ter sinais e sintomas que são parecidos com o TDAH. E aí a gente reduz também essas questões que podem parecer errado de sintomas, né? É importante a gente olhar para tudo isso também. Então, você usa, no caso, doutora, você usa prescrever? Sim, suplementação. Uma suplementação? Sim. Porque tem muito esse medo das mães, né? E em geral das pessoas de falar assim, tô dando suplemento pro meu filho, né? Mas como? Por quê, né? Tudo, e eu falo assim, gente, tudo tem Por que ser orientado, né? A gente tem que entender a demanda, entender o transtorno, entender a demanda, entender a deficiência, se eu estou fazendo uma reposição de um nível que está baixo ou de um nível que está insuficiente. Sim. Então, tem toda essa interface que tem que ser avaliada, mas sim, existe a necessidade de reposição. Hoje a psiquiatria fala muito sobre isso, essa interface com a nutrição, para a gente conseguir um tratamento realmente completo e eficaz. Então, com certeza, só que precisa ser avaliado a necessidade, a dosagem e o momento em que se coloca. As crianças hoje já saem da maternidade tomando vitamina A, D, o ferro, né? Geral, eu acho, né? Não, hoje em dia se fala muito sobre isso. A medicina mudou muito esse olhar, né? A gente está olhando muito mais para aquilo que antigamente a gente negligenciava. E aí hoje eu acho que é uma oportunidade muito grande de a gente fazer um tratamento completo baseado nisso. Sim. Manda, Bruno, mais perguntinhas. A Janaína mandou uma pergunta assim: essas vitaminas consigo manipular sem receita para minha filha de 6 anos ou somente com a receita médica? Posso responder essa? Pode. Dependendo das vitaminas, até o farmacêutico pode prescrever. É uma suplementação, como a doutora falou aqui. Lembrando que existe também uma consulta farmacêutica. O farmacêutico tem um limite. Medicamento, para esses casos todos, é só com prescrição médica. Jamais, né, a farmácia pode liberar sem uma receita médica. Mas no caso de suplementos, de vitaminas, hoje você encontra na prateleira. Sim. Né? Em alguns países, até do supermercado, a prateleira cheia de vitaminas, em gotinhas, em balinhas, em gomas, enfim, para dissolver, em sachê. Mas no caso aqui no Brasil, quem pode prescrever é o médico, o nutricionista, o farmacêutico, o dentista também prescreve vitaminas e minerais para as crianças. Lembrando que aí a grande diferença é saber a indicação e a forma como tomar. Porque aí vai a percepção do pai de entender que precisa de uma avaliação para saber o que repor e a forma como repor. Sim, exatamente. É importante, por isso também a importância de passar pelo médico. Porque daí o médico é que vai pedir os exames. Sim. O farmacêutico não pede os exames. Né? Então, assim, para a gente saber se é como você acabou de falar, se é uma insuficiência ou se é só para a gente... É importante entender aquele filho, né? A necessidade. Sim. Como o acompanhamento psiquiátrico pode auxiliar, então, no desenvolvimento global da criança, além de tratar os sintomas específicos? Além de gerar uma ausência de sintoma, né? Sim. Eu digo que essa é a grande preciosidade da saúde mental hoje em dia. A psiquiatria ela tem que alcançar isso. O psiquiatra ele é capaz de interferir positivamente no desenvolvimento emocional, cognitivo, estimular a relação interpessoal, ajudar no desenvolvimento de resiliência. E isso não o psiquiatra que apenas prescreve, mas o psiquiatra que consegue fazer essa interface entre outros profissionais, entre a escola, entre a família, investindo realmente na vida daquela criança e daquele adolescente. Não só dentro de um processo de prescrição, que muitas vezes é fundamental e primordial, mas olhando tudo aquilo que interfere no campo social, no campo emocional daquela criança, para orientar adequadamente e fazer a intercomunicação entre os profissionais para fazer com que realmente o contexto mude e aquela criança tenha uma recuperação completa, não só de ausência de sintoma, mas de realmente incorporação de uma saúde mental de qualidade, o bem-estar, eu estou bem.
E é isso que a gente busca hoje em dia. Então, hoje o psiquiatra, ele é fundamental nessa caminhada. Eu digo que a gente não caminha sozinho. Não deveria nunca ter caminhado, mas hoje mais do que nunca. A gente está rompendo barreiras e derrubando aí as paredes de consultório e unindo forças para ajudar realmente aquela criança. Sim, existia até uma má impressão antigamente do psiquiatra, porque como tinha esse preconceito do psiquiatra é médico de loucos, né? A própria figura do psiquiatra era tipo, sei lá, acho que não. Sim, dava um medo, gente. Ainda tem, né? Tá se avançando com isso, mas ainda tem. Sim. E a gente precisa, e eu falo que como profissional a gente precisa reforçar essa imagem. Sim. Né? De entender que a gente consegue comunicar. E é engraçado que, como você disse, ainda tem essa percepção diferente. Alguns profissionais, quando eu faço muito esse contato com o psicólogo, e eu ligo e eles assustam. Opa! O que você quer? O que está acontecendo? Não, eu quero conversar sobre o nosso paciente em comum. Peraí. Então, é uma nova realidade, mas é uma realidade que vale a pena lutar por ela, sabe? E a prevenção, ela é muito melhor que a remediação. Com certeza. Então, aos primeiros sinais, é muito melhor que a gente já ajude aquela criança, aquele adolescente, do que quando tem muita coisa ali já acumulada, né? Sim. A gente falou, Tati, sobre o suporte emocional da família e a junção da família com a escola, né, em algum momento. E você vê hoje ainda alguma dificuldade ou desafios ainda encontrados com a inclusão dessas crianças que têm os transtornos na escola? A gente ainda está caminhando com isso, né? Também é algo que vem evoluindo, mas nós ainda temos muitas dificuldades. Os desafios são imensos, né? A escola, a gente ainda sofre, por exemplo, com muita lotação dentro de sala de aula, então é difícil para o professor conseguir individualizar algumas coisas, né? Para o professor ter instrumentos de trabalho efetivo dentro da sala de aula com as crianças, para o professor conseguir trabalhar de uma maneira mais individualizada com algumas crianças que necessitam desse trabalho mais personalizado, para aquele professor entender qual é a necessidade daquela criança. Às vezes, alguns quadros, por exemplo, você tem crianças com TDAH, então você precisa de uma acomodação escolar em alguns momentos, para que aquela criança tenha chance de também ter o sucesso acadêmico naquele contexto. Sim. Então é aquela criança que lida com muita frustração, então os coleguinhas estão dentro da sala de aula, os colegas conseguem tirar uma nota boa, que é um marcador ali do contexto escolar, né? A nota. Os colegas tiram nota, aquela criança com TDAH geralmente não consegue terminar uma prova dentro do tempo. Então precisa de alguns sistemas de acomodação para aquela criança. E às vezes o professor não consegue fazer pelo número de crianças em sala de aula, por ter que individualizar tudo aquilo, né? Quem é que instrumentaliza esse professor? Então, existem algumas crianças que têm o privilégio de ter uma clínica, de ter um profissional, de ter um acompanhamento, mas esse número é muito pequeno dessas crianças que conseguem, né, ter tudo isso. Então, se a criança pode, a família pode proporcionar, esse profissional ele entra dentro da escola, ele vai instrumentalizar esse professor, ele vai treinar esse professor em como trabalhar com aquela criança, mas a grande maioria das crianças não tem. Então, isso dificulta muito essa inclusão efetiva aqui no nosso país, né? E grande parte das crianças vão se levando, os professores vão trabalhando da maneira que eles conseguem, e existem professores que trabalham muito bem dentro das escolas, se dedicam muito, a gente vê trabalhos excelentes, mas ainda é muito difícil, a gente ainda caminha muito devagar com relação a tudo isso. Eu acho que a palavra para essas crianças tem que ter amor. Muito! Tanto do professor, né? Com toda ter certeza. esse olhar, tanto dos pais. É o amor que vai fazer com que facilite um pouco a vida dessa criança, né? A última pergunta, Bruno, manda lá. A última, então, a Sandra perguntou qual o exame é feito para diagnosticar transtornos? Transtornos? Acho que são vários exames, né, doutora? Vamos, talvez assim, generalizar um pouco, no sentido, porque os transtornos mentais,
eles têm um diagnóstico clínico importante, que é baseado em critérios diagnósticos, mas muitos transtornos têm umas avaliações objetivas específicas, inclusive com auxílio de colegas psicólogos, neuropsicólogos, que complementam essa avaliação clínica. Então, não existe um exame específico, existe avaliação clínica. Então, a importância, inclusive, de uma boa entrevista psiquiátrica inicial. Essa entrevista, ela envolve a coleta de informações com o acompanhante, com o cuidador e com todas as pessoas que estão envolvidas diretamente na vida dessa criança. Múltiplos informantes. Exatamente, isso é fundamental. Fundamental. Porque entender se aquele sintoma está presente em mais de um ambiente é um dos critérios da maioria dos transtornos. E a gente complementa com a avaliação objetiva de outros colegas também, por exemplo. Lembrando sempre que nós estamos diante de um indivíduo que dentro desse, assim, esse arcabouço mental, ele é sustentado por um corpo. Então, é interessante entender também se não existe um transtorno orgânico por trás. Então, assim, aquela criança está com dor na barriga, né, que a gente comentou. Então, vamos investigar se não tem realmente um motivo orgânico para dor na barriga, para não dizer que tudo é ansiedade. Sim. Então, os extremos são importantes de serem vistos com bastante equilíbrio. Com certeza. Então, chegamos ao final de mais um episódio. Gostei muito de tudo que a gente falou aqui. Eu acho que foi de grande valia para quem está acompanhando, quem está assistindo. E eu espero que essa conversa aqui tenha trazido riqueza, né, de informações para as pessoas aí que lidam com as crianças. Queria que vocês deixassem o contato de vocês. Doutora, onde que a gente encontra? Porque às vezes tem alguém já pensando aqui, já quero marcar uma consulta, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer realmente o convite. Essas conversas são fundamentais para que a gente consiga cada vez mais fazer essas conexões tão preciosas para auxiliar de forma multidisciplinar essas crianças e esses adolescentes. Acolher famílias, acolher pacientes, essa é a nossa missão, né? O contato pelo Instagram, né? E é onde, inclusive, conseguem ver um pouquinho do nosso trabalho, esse trabalho multidisciplinar e que faz uma interface, inclusive, entre ciência e arte, trazendo um pouquinho da importância dos hobbies e das atividades extracurriculares na vida dessa criança, desse adolescente, Nalum Saúde Mental. Então, @Nalum Saúde Mental. No Instagram. Isso. E para marcar consulta? No Instagram já tem um link mesmo, já vai direto no WhatsApp para fazer o agendamento. Você quer deixar uma última mensagem, uma frase, alguma... Gente, olhem para as crianças e para esses adolescentes. Você falou de amor e quem ama se dá o trabalho de olhar com empatia e com interesse. A gente convive com muitas pessoas, mas a gente tem que viver com quem está realmente perto da gente, quem é família, para que a gente consiga dar o suporte e o acolhimento quando o sofrimento existe. Então, olhem com amor, olhem de verdade para essas crianças e para esses adolescentes. Porque eles precisam de nós. Precisam muito. Né? E você, Tati, como eu que também quero agradecer muito, foi muito legal, né? Acho que um bate-papo muito importante, né? Para que a gente possa conversar, entender sobre as crianças, repassar informações. O meu contato também pelo Insta, Tatiane_Olandini. Tô por lá, tem o link. O telefone eu não sei de cabeça, a gente não sabe mais telefone hoje, Só né? o link já Só tá lá, o link, tá mas certo. o link também, clica lá. O Instagram já resolve Já a vida. resolve tudo, tá tudo por lá. E tem o Insta do Cedia também, Cedia_Desenvolvimento Infantil. Então, para quem quiser entrar em contato, marcar consulta, lá a gente oferece terapias aplicadas à infância. Tudo que precisa para as crianças temos lá. Gente, já segue aí o Instagram das duas, porque elas postam conteúdos muito incríveis. legal. Eu virei fã, não conhecia a doutora pessoalmente e foi, assim, muito melhor do que eu esperava. Ai, que bom. Então, se alguém ainda não segue, já coloca lá para seguir. Várias dicas, todos os dias. Muitas dicas. Manda, Bruno, sua mensagem Vale final. lembrar que essa live, essa transmissão vai ficar gravada. Então, em breve nós vamos compartilhar nos stories, né? Então, você que assistiu do começo ao fim, entra, compartilha. É um conteúdo valioso, né? Verdade. Então, vai ficar gravado.
Você que é mãe e que ainda não é mãe, né? Que hoje a Flávia não veio, gravidinha. A esposa do Bruno. É isso aí, gente. Muito obrigada por você que nos acompanhou até aqui, que esteve conosco. Faço das palavras da doutora aqui as minhas, né? De olhar mesmo para as crianças. Nós somos responsáveis por essas vidas que a gente coloca aí no mundo. Por mais que a gente tenha vida corrida, que a gente queira trabalhar, gravar podcast e fazer tudo que a gente faz, a prioridade tem que ser a criança, porque eles dependem de nós, como a gente falou aqui. E tem muita coisa para ser reparada mesmo, né? Em cada criança, cada adolescente que está perto de nós. Muito obrigada, até a próxima. Um beijo. Deus abençoe. Até mais.